Uma saudação a todos vocês que nos acompanham neste primeiro dia do Congresso Online da OCDS do Brasil Sul, em comemoração dos 50 anos do doutorado de Santa Teresa de Jesus, a Santa Madre, que, como sabemos, dia 27 de setembro de 1970, o Papa Paulo VI reconheceu Santa Teresa como doutora da Igreja. Por isso, queremos também nós aproveitar da sabedoria que Deus infundiu no seu coração e refletir nesta conferência, que vou fazer para vocês, participando com alegria, e desde já agradeço pelo convite ao Carlos e a todo o Conselho Provincial da província Nossa Senhora do Carmo do Brasil Sul. Uma saudação também a todos que nos acompanham de minha parte, também da parte do Padre Geral, Frei Savério Canistrá. Eu sou Frei Alzenir de Bastiani, atualmente delegado geral para o Carmelo Secular. E assim, vamos nos adentrando no tema do nosso congresso, e que quero iniciar com essa imagem de Santa Teresa, que está na Basílica de São Pedro, aqui em Roma, e que foi colocada ali, um dos pilastras da catedral, um dos pilares da catedral, em 1754. É uma imagem esculpida em mármore cinza pelo escultor Filippo della Valle. A gente vê, pela foto e também na imagem, que Teresa segura uma pena na mão direita, na outra segura um livro apoiado no corpo, lembrando sua capacidade de comunicar as graças recebidas. Seu olhar dirige-se para o alto, que recorda que sua sabedoria vem de Deus. Aos seus pés, do lado direito, um pequeno anjo olha para baixo e segura um coração, do qual saem pequenas chamas de fogo, aludindo à graça da transfiguração, que nada mais é que o amor intenso que Deus derramou no coração de Teresa, e que Teresa também procurou corresponder a esse amor. Amor com amor se paga, diz Santa Teresinha, seguindo São João da Cruz. E na base da imagem está escrito em latim, da Ordem do Carmelo. Penso que com essa imagem podemos percorrer o tema deste dia do Congresso Virtual. Teresa de Jesus, mãe e guia para o Carmelo Secular. Então, desejo uma boa palestra a todos nós e que o Espírito Santo nos ilumine, nos acompanhe e o Senhor nos conceda a sua graça. Antes de entrar propriamente no tema da conferência, gostaria de lembrar que temos uma mãe em comum. Teresa é mãe, madre, seja das monjas carmelitas descalças, dos frades carmelitas descalços e dos membros do Carmelo Secular. Estas três realidades, ou três ramos, que formam o núcleo da Ordem do Carmelo Teresiano, vivem do mesmo carisma de Santa Teresa, em diferentes estados de vista, apostólica e contemplativa, e a ordem secular, no meio do mundo, nas famílias, no trabalho, procuram também viver a vida de amizade com Deus e, como Teresa, seguindo os passos de Jesus, construir o seu reino como fermento no meio da massa, o sal que dá o sabor a toda a realidade do mundo, o mundo do trabalho, da economia, da cultura, da educação, das atividades normais da vida. Como Teresa é mãe dessas três realidades da ordem, ela é também mãe inspiradora para tantas congregações religiosas e novas comunidades que estão surgindo na igreja hoje. E como doutora da igreja, ela tem uma missão universal
e segue inspirando muitos com sua doutrina, dentro e até fora da Igreja Católica. Muitos protestantes também leem Santa Teresa com proveito. A minha reflexão sobre a Santa Madre, que traz o título Teresa de Jesus, Mãe e Guia para o Carmelo Secular, vou desenvolvê-la em duas partes. Primeiro, Teresa, Mãe da doutrina teresiana para o Carmelo Secular. E, num segundo momento, pergunto, para onde nos quer guiar Santa Teresa? E recordo 4 elementos essenciais importantes da sua doutrina para a OCDE, Mãe e Mestre. 7 das Constituições da Ordem Secular, Carmelo Secular. Por isso, eu vou recolher os seus pontos principais, recordando sinteticamente o que Teresa mesma fala sobre cada um deles. Vejamos e seguir esses pontos, subdivididos em 7 elementos chaves. Primeiro, fé na misericórdia de Deus. No capítulo 19 do Livro da Vida, Santa Teresa está narrando o 4º grau da oração, que trata dos capítulos 18 até o 21, e que é a oração de união. Descreve os efeitos desta oração, fala dos riscos que corre quem se encontra neste grau de oração, tais como recaídas no pecado, abandono da oração, como aconteceu com Teresa mesma, e que ela falou disso no capítulo 7 do Livro da Vida. E também apresenta nesse capítulo 19 as características de Deus. Ele não olha os nossos pecados. Como, diz Teresa, testemunham as Escrituras e a sua própria experiência. E não obstante as infidelidades, Teresa descobre a bondade e a gratuidade do amor divino e convida a confiar plenamente em Deus. Escutemos então esse trecho do capítulo 19, parágrafo 15 do Livro da Vida. Diz Teresa: a alma deve confiar na bondade de Deus, que é maior que todos os males que possamos causar, que não se lembra da nossa ingratidão, quando nós, percebendo o que fizemos, desejamos recuperar a sua amizade. Do mesmo modo, o Senhor não se lembra das graças que nos concedeu para nos castigar por elas. A lembrança delas, pelo contrário, leva-o a nos perdoar mais depressa. Recordem-se de suas palavras e vejam o que ele fez comigo. Embora eu me cansasse de ofendê-lo, Sua Majestade nunca deixou de perdoar-me. Ele nunca se cansa de dar, nem sua misericórdia pode se esgotar. Que nós não nos cansemos de receber. Que ele seja bendito para sempre. Amém. E que todas as criaturas cantem seus louvores. Um parágrafo muito rico, onde Teresa nos recorda: ele não se cansa de dar, nem sua misericórdia pode se esgotar. Que nós não nos cansemos de receber. Então, a fé que Teresa tem na misericórdia de Deus, experimentada por ela mesma, na sua experiência, é fundamental para nós. E mais tarde, Teresa escreverá no Livro das Fundações, capítulo 12, parágrafo 9. Tudo se pode crer da misericórdia de Deus. Um segundo elemento é este, a perseverança. Perseverança na oração, na humildade, perseverança no amor fraterno e no amor pela Igreja. Desta visão da misericórdia divina, que é eterna, né, como nos dizem os Salmos, Teresa e as Constituições exortam a perseverança na oração, na humildade, no amor fraterno, no amor pela Igreja. A acolhida do reino que Jesus veio pregar e instaurar pede conversão e fé no Evangelho de Jesus.
E Teresa se insere nesta dinâmica de fé e de resposta a Deus, a fim de entregar-se totalmente a Ele. Pois Ele, como ela experimentou, é bondade infinita. E exorta: decida desde o início seguir com determinação e sem consolações o caminho da cruz. Teresa é consciente que até o fim da vida terrena perdura o risco de abandonar a Deus, pois ninguém se deve sentir seguro da salvação, mesmo que esteja no cume da vida espiritual. Por isso é necessário estar pendente sempre da ajuda divina e confiar somente na graça de Deus. Escreve ela nas Sétimas Moradas: ela possui a graça, enquanto a divina majestade a mantém em sua mão e ela não o ofende. Pelo menos sei disso com certeza através da pessoa que mencionei. Embora se veja neste estado e permaneça durante anos, ela não se sente segura. Por isso, Teresa, diante desta fragilidade humana, diante da fragilidade humana de não sentir-se segura, mesmo nas Sétimas Moradas, então é necessário perseverar sempre na graça de Deus, no abandono a Ele, no caminho de conversão, de serviço a Deus, de prática da sua vontade. E é uma perseverança na oração, porque a oração, neste caminho de conversão total a Deus, perseverar na oração, diz Teresa, é a nave que leva ao porto de salvação. A oração, para ela, faz tomar consciência e arrepender-se dos pecados próprios e ter pena pelos pecados públicos alheios. E com esta arma se hão de aproveitar-se também os principiantes e evitar as ocasiões de ofender a Deus para não cometer pecados, pois não há que esperar para estar limpa de pecados para encontrar-se com Deus. Isso é o que anima Teresa sempre no caminho. Mesmo que a pessoa caia em pecados, não deixe a oração, porque a oração, perseverar na oração, conduz a esse porto de salvação. Por isso, da experiência e da confiança na bondade e na misericórdia de Deus, brota uma oração que é relacionamento de amizade com Cristo e que, diz Teresa, é a porta para todas as graças que Deus lhe fez, mesmo que caísse em pecados. E ela diz de nunca deixar a oração por vergonha e por causa das faltas. Isso seria falsa humildade e, diz ela, foi o pior engano no qual ela caiu, como ela refere no livro da Vida, capítulo 7, que por vergonha de continuar um relacionamento com Jesus na oração, ela deixou de lado a oração por cerca de 1 ano. E ela vai sempre lamentar nos seus escritos que este foi o pior engano que ela caiu, falsa humildade. Um dos seus objetivos ao escrever sobre a vida espiritual é que todos vejam a misericórdia de Deus e o grande benefício que tive por não ter abandonado a oração e a lição ou leitura, escreve ela em Vida 8:10. E também o objetivo de despertar nas almas a avidez por um benefício tão elevado. Suas obras escritas, as obras de Teresa, são testemunho da paciência de Deus que tanto esperou que ela se fizesse segundo a sua condição. E por isso exorta Teresa: quem não começou esta particular amizade, Teresa convida a experimentar tamanho bem. Perseverança também na humildade. E diz ela acerca da humildade num texto que conhecemos. Certa vez, pensando eu por que Nosso Senhor aprecia tanto a virtude da humildade,
deparei logo com o seguinte: sendo Deus a suma verdade e a humildade andar na verdade, eis a razão da sua importância. E é grandíssima verdade o fato de nada de bom proceder de nós. Só o fazem a miséria e a insignificância. E quem não entende isso anda na mentira. Quem mais o compreender, mais agradará à suma verdade, porque anda nela. Isto escreveu a Santa nas Sextas Moradas, capítulo 10, parágrafo 7. Estreitamente unido à humildade, o conhecimento de si mesmo, né? O autoconhecimento é um tema que caminha junto com a humildade. Teresa insiste e exorta a não deixar nunca de exercitar-se nela, né? Neste conhecimento de si, pois é o que nos coloca diante de nós mesmos, com nossas grandezas, fragilidades, e faz tirar então a confiança de nós mesmos para colocá-la somente em Deus. A verdade é que, dirá Teresa, né, que tudo aquilo de bom que vem, ou que fazemos, o que temos, vem de Deus. O mal vem de nós mesmos, dos nossos erros, da nossa concupiscência, da nossa fragilidade. É importante também a perseverança, um terceiro elemento desse segundo ponto, no amor fraterno. Permanecei no meu amor, havia dito Jesus em João 15, 9 a 15. Teresa quer levar a isso, e especialmente no caminho de perfeição, propõe o ideal do amor puro ou amor espiritual. Segundo ela, o amor fraterno será autêntico se tiver raiz no amor de Deus. E dirá ela no Caminho de Perfeição, capítulo 40, aqueles que de fato amam a Deus, amam tudo o que é bom, desejam tudo o que é bom, estimulam tudo o que é bom, louvam tudo o que é bom. Aos bons se unem sempre, favorecendo-os e defendendo-os. Não amam senão a verdade e as coisas verdadeiramente dignas de amar. Então, aos bons se estimulam tudo que é bom, aos bons se unem sempre, né? Quer dizer, um amor que se faz união na prática, na busca do bem. O amor puro que quer Teresa é um amor livre, desinteressado, praticado com obras, não somente levado pelos sentimentos. É um amor sacrificado como o de Jesus, que é o verdadeiro capitão do amor. Amor em comunhão, alegrando-se e condoendo-se com as alegrias e sofrimentos dos outros. Um amor que se baseia não em meras aparências de beleza e simpatia exteriores, né? Mas em valores profundos, capazes de durar para a vida eterna. Como ela descreve, então, o amor espiritual nos capítulos 6, 7 do Caminho de Perfeição. E Teresa descreve assim quem de verdade vive o amor no capítulo 6 do Caminho. Essas pessoas são almas generosas e régias que não se contentam em amar algo tão ruim quanto o corpo, pois por mais belo que seja e por mais gracioso, mas que, embora o admirem, louvando o Senhor por isso, não se detém nele a ponto de admirá-lo por seus atrativos exteriores. Para essas pessoas, apegar-se ao corpo parece amar uma coisa sem substância e um esforço por querer bem a um espectro, a um fantasma. Se assim fizessem, elas ficariam cobertas de vergonha e não teriam coragem para, sem afrontá-lo, dizer a Deus que o amam. É um amor que imita o amor de Jesus, mesmo para quem causa sofrimentos. Essas almas têm também um grande deleite interior quando são perseguidas, fazendo-o com muita paz, sem nenhuma inimizade por aqueles que lhes fazem o mal ou desejam fazer. Escreve Teresa nas Sétimas Moradas, a respeito já
da pessoa que vive a maturidade no amor. Mesmo quem lhes causa sofrimento não consegue guardar rancor e perdoa sempre essas pessoas. No fundo, imita Jesus, que do alto da cruz perdoa a todos, né? Perseverança também no amor à igreja, o quarto elemento desse segundo ponto. Teresa nutria um grande respeito e amor ao magistério da igreja. E assim escreve ela: em matéria de fé, eu antes morreria 1000 vezes do que me oporia a qualquer coisa da igreja ou a qualquer verdade da Sagrada Escritura. São João Paulo II disse na homilia feita em Ávila por ocasião do 4º centenário da morte de Santa Teresa, que Teresa foi aquela fogueira de amor eclesial que a iluminava e afervorava teólogos e missionários. O fogo de amor que ardia no seu coração fez prender nela as ânsias da salvação dos homens. Como a samaritana é consciente do seu chamado a anunciar Jesus. Como o apóstolo Paulo, também sente impelida pelo amor de Cristo. E a sua motivação de amor por Cristo e pela Igreja a leva então a empreender a reforma e a fundação dos mosteiros. Teresa quer com isso ajudar o Senhor servindo a Igreja. E porque para ela Cristo e a Igreja se identificam. A Igreja é o corpo de Cristo, que é preciso defender. Daí os seus desejos apostólicos vivos, que quer que juntamente com a honra de Cristo vá adiante a honra da Igreja. E nisto se fundamenta o verdadeiro amor. Escreve ela nas Quartas Moradas 1:7. É possível que nem saibamos o que é amar. Isso não me espantaria muito, porque o amor não está no maior gosto, mas na maior determinação de desejar contentar a Deus, em procurar, na medida do possível, não ofendê-lo e impedir-lhe o aumento contínuo da honra e glória de seu Filho, bem como a prosperidade da Igreja Católica. São esses os sinais do amor. Então, não ofendê-lo, o aumento contínuo da honra e glória do Filho Jesus e a prosperidade da Igreja Católica. Por isso, a maior fecundidade apostólica ocorre precisamente no cume da vida espiritual, matrimônio espiritual, quando o amor cristão alcança sua máxima expressão e identificação plena com o mistério redentor de Jesus. É o que podemos, então, ver nas sétimas moradas, em todos os 4 capítulos que Teresa descreve a maturidade da vida cristã e do amor a Cristo. Passamos agora ao terceiro ponto importante deste número 7 das Constituições da OCDS. Número 3, abnegação evangélica. A negação de si, abnegação, é consequência do seguimento a Cristo. Ela usa os termos mortificação, renúncia, desprendimento. Não usa a palavra abnegação. E a negação de si tem um sentido evangélico e, ao mesmo tempo, é algo dinâmico. Trata-se de procurar entregar-nos sem reservas ao todo. É o esquecer a si mesmo, não, o morrer a si mesmo do Evangelho, né? É deixar tudo do Evangelho para segui-lo, desapegar-se de pessoas, coisas que impedem a liberdade e, sobretudo, aquelas amarras interiores que impedem uma pertença total de si a Deus. Desta forma, Teresa e, é claro, a abnegação evangélica impede de instrumentalizar o seguimento para o próprio benefício. Teresa exige uma decisão corajosa e firme. Decidi-vos, pois, irmãs, viestes para morrer por Cristo,
e não para viver ao bel prazer por ele. Diz ela em Caminho 10:5. E isso, é claro, essa decisão firme, né, a morte de si para que Cristo viva, a negação de si, é colocar-se no seguimento e imitação de Cristo, no serviço a Ele, aos demais, à Igreja, que progressivamente vai imitando o serviço prestado por Jesus, cujo ápice, cume, foi a doação na cruz. A santa quer que os discípulos de Cristo o sigam como soldados valentes, sem covardias nem sonolências. Diz ela numa poesia, Cristo vai na frente à guerra. E ele mesmo confia a Teresa na relação 64. Grande coisa é seguir-me liberto de tudo, como eu me pus na cruz. Daí sua convicção última. Quem vos servir até o fim, viverá para sempre em vossa eternidade. Diz ela em Fundações 27 e 21. Então, a abnegação evangélica, negar a si, significa subordinar tudo a Cristo. Os bens, honras, pecados que podem impedir a entrega ao Senhor. Implica a renúncia de si mesmo. Não basta desapegar-se do que foi dito, se não nos desapegarmos de nós mesmos. Isto é, desapegar-se do amor próprio, do medo de enfermidades, do medo de morrer por Cristo. Diz ela, decidi-vos, irmãs, viestes para morrer por Cristo e não para viver ao bel prazer por Ele, como já recordamos. O que implica numa determinação de dar a vida e acompanhar o Mestre até o fim, até o pé da cruz, né, como fizeram a Virgem Maria, São João e as mulheres piedosas. Um quarto elemento deste número 7 das Constituições é a disponibilidade para o serviço. A negação de si leva à disponibilidade constante ao serviço, em abertura a servir naquilo que for para o bem dos outros, incluindo tempo, bens, talentos, inclusive na oferta da própria vida. Quem começa a servir o Senhor, verdadeiramente, o mínimo que lhe pode oferecer é a vida. Se já entregou a sua vontade, o que teme? Diz Teresa no Caminho 12:2. É disponibilidade constante que leva à plena conformidade com a vontade de Deus e à misteriosa união com Ele. Nas sétimas moradas, esta disponibilidade leva à experiência da inabitação trinitária, a experiência do amor, do matrimônio espiritual com Cristo, a uma maturidade do orante com mudança também nas atitudes psicológicas e na vida teologal. E uma total disponibilidade ao serviço dos outros, configurando-se plenamente a Jesus Cristo. Isso a Teresa descreve de forma bastante interessante nas sétimas moradas, nos 4 capítulos que depois podemos ler. Um quinto elemento é a constância na prática das virtudes. Constância é um termo afim à perseverança e determinação. O modelo de constância para Teresa é a Virgem Maria. Ela seguiu diz ela, sua mãe, Senhora nossa, quando estava ao pé da cruz e sem dormir, mas padecendo em sua santíssima alma, morrendo dura morte. Justamente aí Teresa recorda aquilo que representa Maria no Evangelho de São João. Perseverança com Cristo até o momento culminante, a sua glória, que é a cruz. Então, a determinação, a constância teresiana é uma decisão dinâmica, generosa, sem vacilações, como saltar de um paraquedas, de que não tem jeito de voltar para trás, né? É uma atitude de grande importância, pois, diz ela, afugenta até o demônio.
O demônio se afastará depressa se a vir com grande determinação de não voltar às primeiras moradas, preferindo a isso perder a vida, o descanso e tudo o que se lhe oferece. Que seja viril e não o imite o que se deitavam de bruços para beber quando iam para o combate. E dedicará um capítulo ao tema da determinação orante, capítulo 23 do Caminho. Porque Deus não se nega a quem persevera, habilitando pouco a pouco seu ânimo a alcançar a vitória. Digo ânimo porque são muitas as coisas que o demônio põe diante de quem começa para impedi-lo de começar de fato este caminho. E não é pouco o ânimo necessário para não voltar atrás, além do constante favor de Deus. É o que ela escreve em Vida 11:4. Aos principiantes escreve, também nesse mesmo capítulo, falando agora dos que começam a ser servos do amor, que não me parece outra coisa, além de nos decidirmos a seguir por esse caminho de oração, aquele que tanto nos amou, considero uma dignidade tão grande que sinto enorme prazer só de pensar nela. E, no caminho, ela escreve, segui o meu conselho e não fiqueis no caminho, mas pelejai como fortes até morrer na batalha, seguindo sempre com determinação de antes morrer do que deixar de chegar ao fim do caminho. Então, essa constância na prática das virtudes é determinação por abraçar o seguimento a Jesus, o seu estilo de vida diante do Pai e diante dos irmãos. E, diz Teresa, se tivermos a determinação que devemos ter, no mínimo faremos o Todo-Poderoso formar unidade com a nossa baixeza e transformar-nos em si mesmo, fazendo uma união do Criador com a criatura. Uma determinação de seguir o chamado de Jesus com a máxima perfeição possível, não fazer nada contra a vontade de Deus. Porque, diz ela, este rei só se entrega a quem se dá de todo a ele. O Rei da Glória não virá a nossa alma, não se unirá a ela, se não nos empenharmos em adquirir as grandes virtudes, dirá Teresa. Assim, constância na prática das virtudes, na vida do seguidor de Cristo, é fonte de alegria para Deus e fonte de felicidade para quem as pratica. Na alegoria do jardim, que Teresa faz da maneira de irrigar o jardim, ao caminho de oração, que se deve tirar as ervas daninhas, né, do meio do jardim para deixar que só as flores das virtudes cresçam. Então, a Teresa diz que Deus vem se deleitar muitas vezes em nosso jardim e alegrar-se entre essas virtudes. Para Teresa, as virtudes são senhoras de todo o criado, imperatrizes do mundo, libertadoras de todos os laços e armadilhas. Por isso a importância, né, da constância, da perseverança, determinação na prática das virtudes, sobretudo aquelas 3 virtudes que ela enumera como essenciais para preparar, para dispor-se à oração. A virtude da humildade, do desapego e do amor fraterno. Virtudes para ter paz no interior e no exterior. Um 6º elemento que nos aparece nesse número 7 das Constituições, da OCDS, são os ensinamentos sobre a oração, que são essenciais para a formação e a vida da ordem secular. E que já falamos bastante a respeito da oração, né? E que, recordando, né, que no dia 27 de setembro teremos o 50º aniversário do reconhecimento de Teresa como doutora da Igreja, recordo aqui as palavras na homilia da missa da ocasião do doutorado que pronunciou o Papa Paulo VI.
Assim disse ele. É destes segredos, ele havia falado das graças místicas e a união íntima com Deus, é destes segredos que nos fala a doutrina de Santa Teresa, os segredos da oração. A sua doutrina concentra-se neste ponto. Santa Teresa teve o privilégio e o merecimento de conhecer estes segredos por meio da experiência vivida na santidade de uma vida consagrada à contemplação e ao mesmo tempo dedicada à ação. Mais adiante, na homilia, diz Paulo VI, ela é mãe de encantadora simplicidade e mestra de admirável profundidade na mensagem da oração, canto e música do Espírito, embebido da graça e aberto à conversação da fé, da esperança e da caridade. São palavras muito sábias aqui de Papa Paulo VI, hoje santo, né? Que reconhece, né, na doutrina que Teresa é mestra de encantadora simplicidade, de profundidade na mensagem da oração, e que é uma oração que deve ser embebida da graça de Deus e aberta à conversação feita em fé, esperança e caridade. Não é uma oração que é feita quando tenho vontade, quando sinto, mas é uma oração feita e vivida com as virtudes teologais, fé, esperança e caridade. E diz mais a seguir ao Papa, na mensagem sublime e simples de oração da sábia Santa Teresa, nos exorta a compreendermos o grande bem que Deus faz a uma alma quando a prepara para praticar com ardor a oração mental. Porque a oração mental, segundo o meu parecer, é simplesmente um modo amável de tratar que muitas vezes empregamos ao falar a sós com aquele que sabemos que nos ama. Aqui citando a clássica definição de Santa Teresa de oração, de vida 845, recorda, né, que este modo amável, esse comércio de amizade, né, falando a sós com Deus, aquele que sabemos que nos ama. Então, a oração é sempre um caminho de amizade entre a alma e Deus, né? E aqui temos o ponto central da eminente doutrina de Teresa, pelo qual ela foi reconhecida como a primeira mulher da Igreja. Oração, que é a amizade com Jesus, por quem sabemos ser amados. Então, rezar, e esse elemento é importante, né? Nos seus ensinamentos sobre oração, rezar é dar-se conta de que o amor de Deus por nós vem primeiro, como o manifestou Jesus. É querer também corresponder, pelo menos um pouco, a esse amor, em meio ao mar tempestuoso da vida, tentando não desagradá-lo em meio à luta de manter-se fiel à amizade com Deus na oração e ter que lidar com Deus e lidar com o mundo. Como confessa Teresa, que lutou, ou que permaneceu nessa luta por cerca de 28 anos, até que se decidiu aí com coragem, é claro, e a graça de Deus, a tirou, a libertou de si mesma, como ela diz, né? Para isso foi fundamental a perseverança, como já vimos anteriormente, né? E que ela escreve em Vida 8.4. Com perseverança, tenho certeza de que o Senhor conduzirá a alma a um porto de salvação, como, pelo que vejo, fez comigo, apesar dos pecados, tentações e 1000 quedas que o demônio ocasiona. Queira Sua Majestade que eu não volte a me perder. E quem começou a ter oração não deve deixá-la por mais pecado que cometa. Com ela terá como se recuperar, sem ela terá muito mais dificuldades. São textos que conhecemos e que vale a pena recordar. Para Teresa, a oração é caminho que leva ao céu. E insiste, levando-se em conta o muito que ele vos ama, amor primeiro de Deus sempre, né?
e o quanto vale a pena ter sua amizade, passai pelo sofrimento de estar muito na presença de quem é tão diferente de vós. Claro que a oração exige disciplina, exige luta, exige estar, dedicar-se, né? Exige deixar de lado tantas coisas, às vezes, que são mais atrativas, para dedicar-se e ser fiel a esse encontro de amizade com Deus, né? Por isso, diz ela, sabendo o quanto Ele vos ama e o quanto vale ter sua amizade, passai pelo sofrimento de estar muito na presença de quem é tão diferente de vós. Na vida prática, Santa Amada, então, ensina que a oração deve ser acompanhada pelo exercício constante das virtudes. Sobretudo essas três que já sabemos: amor ao próximo, desapego e humildade. São virtudes que dispõem a viver a amizade com Jesus no exercício das atividades cotidianas. São também afins às virtudes da fé, da esperança e da caridade, que permitem criar esta unidade de vida entre a vida espiritual e as tarefas ou ocupações do dia a dia, no trabalho, na família, nas amizades, relacionamentos, etc., né? Além disso, para quem começa a praticar a oração, que ela entende como caminho para chegar a ser servos do amor, Teresa recomenda a temer a si mesmo, não confiando em si, para não se pôr em situações nas quais se ofenda a Deus. Isso é deveras necessário até que a virtude assente sólidas raízes na alma. É o que ela escreve em Vida 13:1. Colocar a confiança em Deus, não reduzir os desejos de viver uma amizade mais profunda com Ele, é o que faz perseverar na oração. Ao mesmo tempo, é necessário buscar tempos fortes para a oração, no silêncio, na solidão, para cultivar essa amizade. Então, o que a santa recomenda para viver nesses momentos é: imaginem que estão diante de Cristo e, sem cansar o intelecto, falem e alegrem-se com o Senhor, sem o trabalho de formular raciocínios. Digam-lhe as suas necessidades, lembrando-se também dos motivos que ele não teria para não admiti-los à sua presença. Façam ora uma coisa, ora outra, evitando que a alma se canse de comer sempre o mesmo alimento. Quer dizer, é uma oração que quer responder ao amor de Cristo e agora imaginar que se está diante de Cristo, ou até mesmo, como ela recomenda no capítulo 26 do Caminho, né? Diante de uma imagem, de uma gravura de Cristo que seja do agrado, e sem cansar o intelecto, partilhar aquilo que se passa no nosso coração. E diz a santa, faça uma coisa, outra hora outra, evitando que a alma se canse de comer sempre o mesmo alimento. E diz ela no parágrafo 22 do capítulo 13 do Livro da Vida: pensar em Cristo atado à coluna, é bom pensar um pouco e refletir sobre os sofrimentos que ele teve ali, por que os teve, quem é e com que amor os suportou. Mas ninguém se cansa em procurar sempre isso, mas, aquietado o intelecto, fique ali com ele. Se puder, que se ocupe em ver que ele a olha, fazendo-lhe companhia, falando com ele, pedindo, humilhando-se e deliciando-se com ele, tendo sempre em mente que não merece estar ali. Se puder fazer isso, mesmo que seja no princípio da oração, será grande proveito, pois esse modo de oração é muito benéfico, ou ao menos o foi para a minha alma. Veja como ela partilha sua experiência de oração e ensina a rezar. Para Teresa, a essência da oração está no amor. Todas as atitudes aconselhadas por ela, a orante tem por objetivo
fazer o que mais ajudar a amar a Cristo. Coloca o acento no amor mais que no entendimento, pois o amor é o centro da vida cristã. E é para o amor que Deus olha de fato. E o amor pode ser vivido, seja no momento de silêncio, de retiro, da oração, mas seja também em outros lugares, porque diz ela no capítulo 5 das Fundações: o verdadeiro amante em todas as partes ama e se lembra do amado. A oração autêntica vivida no amor se traduz na vida em virtudes ou obras. E diz ela que estas são as melhores provas de amizade para com Jesus. É a melhor expressão da sua autenticidade, como escreve ela numa carta ao padre Jerônimo Garcia, de 23 de outubro de 1576. E, enfim, a grande lição que a Santa Madre nos deixa, nos seus vários estágios, encontramos no comentário do Pai Nosso que ela faz no Caminho de Perfeição, dos capítulos 26 até o capítulo 42. Diz ela no capítulo 37 do Caminho: é de louvar muito ao Senhor ver quão elevada em perfeição é esta oração evangélica, no que demonstra ter sido elaborada por um mestre tão bom. E assim podemos, filhas, usá-la para nossas próprias necessidades particulares. Espanta-me ver que estejam em tão poucas palavras encerradas a contemplação e a perfeição, parecendo que não temos necessidade de estudar nenhum livro. Basta-nos o Pai Nosso. Porque até aqui o Senhor nos ensinou todo o modo de oração e de alta contemplação, desde os principiantes na oração mental até os mais elevados na oração de quietude e de união. Claro que não tratamos aqui dos diferentes graus de oração que a santa vai descrevendo, né? Seja dos capítulos 11 ao 22 do Livro da Vida, mas seja também nas moradas, né? Onde cada tipo de oração vai sendo um aprofundamento, um estreitamento no relacionamento com Jesus, um aprofundamento no seguir para o interior do Carmelo, do castelo, melhor, que é a nossa alma habitada pela Santíssima Trindade. Em síntese, a finalidade da oração para Teresa é fazer com que o orante se entregue totalmente à vontade ao Senhor, para que Ele faça em tudo o que se referir a nós conforme a sua vontade. Esta é a contemplação perfeita que me pedistes para explicar, como escreveu Teresa no capítulo 32, parágrafo 9. É a união de vontade, da nossa vontade, com a vontade de Deus. Contemplação perfeita para Teresa. E, enfim, o sétimo ponto deste primeira parte da nossa conferência é a vida espiritual segundo Teresa. Voltemos, então, para aquela imagem que ele falava, que está na Basílica de São Pedro, na qual está escrita embaixo, em latim, Teresa de Jesus, Mãe dos Espirituais. Muitas vezes podemos ter a impressão que Teresa vivia num mundo rosado, de nuvens, entre êxtases, visões, mas não. Foi uma mulher com os pés bem firmes na terra, mas com o olhar voltado para o alto, para as realidades de Deus, como aparece na imagem. E tudo isso com o coração abrasado pelo amor de Cristo, o amigo e esposo, como ela o chamava afetuosamente. E poderíamos perguntar-nos o que significa ser espirituais. No capítulo final das Moradas, Teresa pergunta às suas leitoras: sabeis o que significa ser de fato espiritual? E responde: é fazer-se escravo de Deus, marcado com o seu selo, o da cruz. Por ele, Teresa enfrentou trabalhos nas fundações de mosteiros, viagens, enfrentou a Inquisição, com incompreensões, críticas, e tudo isso fez parte da cruz que ela tomou sobre si, seguindo os passos de Jesus. E assim escreve ela: temos visto sempre que aqueles que acompanharam Cristo, nosso Senhor, mais de perto, foram os que mais padeceram.
Vejamos os sofrimentos de sua gloriosa mãe, bem como de seus santos apóstolos. Como mãe dos espirituais, que para ela significa abraçar ao crucificado com a cruz, diz ela, ponde os olhos no crucificado e tudo vos parecerá pouco. Teresa ensina que a verdadeira base do edifício espiritual, nesse caminho da cruz, é a humildade. Colocar-se em último lugar para servir aos demais. A gente vive numa sociedade, num tempo em que cada um deve e é muitas vezes impulsionado a querer ocupar o primeiro lugar. A humildade nos faz estar a serviço dos demais. Então, diz Teresa, é negligenciar o próprio descanso, não importar-se com sua honra, pois está com a atenção no Senhor e pouco lembra de si mesmo e de seus sofrimentos. Toda a sua lembrança se concentra em contentá-lo mais, bem como em mostrar-lhe o amor que tem por ele. Pois isso é oração, filhas minhas. Para isso serve esse matrimônio espiritual, para fazer nascer obras, sempre obras. Sétimas Moradas, 4:6. Como chegar então a essa meta? Certo que o sofrimento, a cruz, sempre nos assusta, né? E ninguém gosta de sofrer e não é natural o sofrimento. Porém, ele existe e a cruz para o cristão é acolhida com o olhar em Cristo e com o amor que Cristo levou a sua própria cruz, que é a causa dos seus sofrimentos, que é causada pelos nossos pecados. Né? Então, para chegar a esta meta de abraçar a cruz, né, aconselha Teresa, a grande coisa é harmonizar as obras com os atos e as palavras. Quem não conseguir fazer tudo de uma vez, deve fazê-lo pouco a pouco. Vá dominando a sua vontade se quer tirar proveito da oração. Quer dizer, ninguém, a não ser que a graça de Deus provoque, né, cause aí uma mudança repentina e profunda, ninguém consegue dar esse passo. Mas Teresa é muito pedagógica, ela é muito humana, né? E diz ela, quem não conseguir fazer tudo de uma vez, vai fazendo pouco a pouco, né? Vai dominando a sua vontade, hoje, amanhã, depois de amanhã, com perseverança. Né? Ao mesmo tempo, para ela, a oração deve estar acompanhada pelo exercício das virtudes, como anteriormente vimos. Né? Não deveis assentar vossos alicerces só em rezar e contemplar. Com efeito, se não buscardes virtudes e os exercícios delas, sempre ficareis anãs. Que praza a Deus que não seja apenas no crescer, porque já sabeis que quem não cresce diminui. Tenho por impossível que o amor, se o houver, se contente em limitar-se a um ser. O amor sempre faz o bem a quem percebe que necessita, que busca uma ajuda e assim por diante. Seja ele de qual condição for, e o amor sempre vai além, né? O amor é universal. Por isso é o que ela diz nesse parágrafo 8 do capítulo 4 das Sétimas Moradas. E assim, concluindo essa primeira parte da conferência, passamos agora para a segunda parte. E uma pergunta nos servirá de guia nesta parte. Para onde quer guiar a ordem secular a Santa Madre? Então, gostaria de lembrar aqui 4 pistas para prosseguir adiante na vida e na vocação, guiado sempre pela Santa Madre Teresa. E uma primeira pista é esta, né? Certamente a Santa quer nos levar para o interior do Carmelo, a fazer crescer a nossa amizade com Cristo que habita na interioridade de cada um de nós, para fazer estreitar a amizade com Jesus e em Jesus, que é o capitão do amor, e em quem a Santa nos chama a ter o olhar fixo nele. Ter Jesus sempre consigo, querer viver na amizade com ele,
aprender a amar como ele, o amigo fiel. Então, diz ela, olhando a sua vida, é o melhor modelo. E o que mais queremos de um tão bom amigo ao lado, que não nos deixará nos trabalhos e tribulações como fazem os do mundo? Bem-aventurado quem o amar de verdade e sempre o trouxer consigo. Vida 22:7. Nesses tempos de reclusão, de isolamento, né, de medo por causa da pandemia do Covid-19, a gente está vivendo, né, e está isto mostrando a fragilidade de cada pessoa, independentemente da raça, da condição social, rico e pobre. Claro que os pobres estão sofrendo mais, né? Porém, é um tempo propício para descobrir ou redescobrir a beleza de uma vida em comunhão de amizade com Jesus. Então, essa primeira pista quer nos lembrar aquilo que Teresa nos convida, ou chegar a viver no exemplo e na doutrina que esta é a maior dignidade que possuímos, esta comunhão, a da comunhão com Deus. A segunda pista é uma consequência desta primeira. Então, como Teresa, e a partir da descoberta desta amizade com Deus, desse aprofundamento da amizade com Cristo, viver a vocação própria com a maior perfeição possível e buscar fazer o pouco que está ao nosso alcance para ser sinal da presença de Deus aos que nos rodeiam, bem como ser criativos em buscar o bem da igreja, dos irmãos, daqueles da família, né? Colegas, da sociedade. Então, tudo isso significa seguir um caminho de santidade, como bem nos lembrou e chamou recentemente toda a igreja a reavivar esse desejo de santidade, o Papa Francisco, com a sua exortação apostólica Gaudete Exsultate. Por isso, quando Teresa nos lembra que a oração e a prática das virtudes caminham juntas, ela nos diz daquela unidade entre a vida de fé e a vida do dia, que é tão sonhada pelo documento, né, sobre a vida e a missão dos fiéis leigos, a Christi Fidelis Laici, que diz assim: a unidade de vida dos fiéis leigos é de enorme importância, pois eles têm que se santificar na vida normal, na vida profissional e social. Assim, para que possam responder à sua vocação, os fiéis leigos devem olhar para as atividades da vida cotidiana como uma ocasião de união com Deus e de cumprimento da sua vontade, e também como serviço aos demais homens, levando-os à comunhão com o Deus em Cristo. Isto é, a virtude, as virtudes teologais permitem, né, que a pessoa viva mesmo aquelas atividades da vida profissional, trabalho que um exercita, às vezes num escritório, sem muito contato direto com pessoas, mas se faz isso como um serviço, né, com um espírito de fé, de esperança e de caridade. Também, enquanto possível, lembrando e vivendo em união com Deus, claro que tudo isso se torna, então, uma maneira de viver aquele sacerdócio comum, né, que todos somos chamados a viver, e que já o recebemos no batismo, né, exercitando assim nas atividades e depois oferecidos na Eucaristia, juntamente com o pão e o vinho, né? Então, penso o quão importantes são as virtudes teresianas para a vivência familiar em harmonia, em mútuo respeito, diálogo entre os esposos e os filhos, e, claro, toda autêntica vida de oração torna quem reza mais humano. É o que diz Santa Teresa no Caminho 41:7. Quanto mais santas, tantos mais afáveis nas conversas. A afabilidade é uma virtude tipicamente teresiana que, digamos, mostra
também aquilo que a pessoa vive para com Deus. A terceira pista que vejo que a Santa Madre pode nos dizer e ensinar hoje é aquela de caminhar em comunhão com a Igreja, com a ordem, com a comunidade, com a província, né? Vivemos tempos desafiantes nesse sentido, né? Seja por causa da impossibilidade dos encontros, das reuniões, de fazer congressos presenciais, etc. Mas também a comunhão com a Igreja é difícil, é também questionada nesses tempos, com escândalos, divisões de todos os tipos, né? Atualmente aquele aí no Brasil que está fazendo notícia, né, por todos os lados, e assim, tudo isso nos fala e tanta gente vê e diz, os homens de igreja são responsáveis, certo, são responsáveis, mas tudo isso não deve nos deixar assustar e de viver também esse sofrimento em comunhão com a Igreja. Também a presença de muitos grupos fanáticos no interior da Igreja mesma, né, se dizem católicos, mas que colocam em dúvida até a autoridade do Sumo Pontífice, né, absolutizando o próprio ponto de vista e transformando a beleza da fé cristã católica numa ideologia, né? Nesses fanatismos que criam divisões, né? Então, aquilo que convida a nossa Teresa, que ela também viu, né, as divisões no seu tempo, o surgimento do protestantismo, a destruição das igrejas, né? Foi justamente como consequência do segundo ponto, né? A vida em maior perfeição possível e em comunhão e em fidelidade para com a Igreja, como fez a Santa Madre. E disse Paulo VI na homilia do doutorado: Santa Teresa de Ávila continua a deixar o exemplo da sua missão espiritual, da nobreza do seu coração, sequioso de catolicidade, do seu amor, despojado de todo o afeto terreno para dar-se totalmente à Igreja. Antes do seu último respiro, ela pôde dizer, como epílogo de toda a sua vida: finalmente sou filha da Igreja. Aqui, digamos, o coroamento, né, de tudo aquilo que Teresa viveu, lutou, fez pela Igreja, pela ordem, apesar do sofrimento que ele adivinha da mesma Igreja, é um exemplo para nós. Por isso que, se permanecermos como Teresa, filhos da Igreja, povo de Deus, mistério de comunhão, evitaremos cair naqueles radicalismos polêmicos e mundanos, ou como chama o Papa Francisco, na mundanidade espiritual. E sabemos que isso tem origem no orgulho e como fruto traz divisões. E sabemos que as divisões na história da salvação são causadas sempre pelo grande divisor, que é aquele que é o adversário de Deus, né? Não caiamos, portanto, nessa tentação. Pelo contrário, vivamos aquela que é a comunhão que vem do Espírito Santo, que é fonte de comunhão e de paz e que leva sempre à união e à harmonia entre as pessoas. Teresa, é claro, ansiava por uma vida autêntica de comunidade, onde fosse possível partilhar juntos o caminho espiritual, ajudar-se e apoiar-se mutuamente na verdade e no bem, a fim de tornar-se mais agradáveis a Deus. É uma das características da busca da santidade hoje, nos recordava o Papa Francisco. É muito difícil lutar contra a própria concupiscência e contra as ciladas e tentações do demônio e do mundo egoísta se estivermos isolados. A sedução com que nos bombardeiam é tal que, se estivermos demasiado sozinhos, facilmente perdemos o sentido da realidade, a clareza interior e sucumbimos. Isso ele diz na Gaudete Exsultate, número 140. E
A vida em comunidade, então, guarda os pequenos detalhes do amor, no qual os membros cuidam uns dos outros e formam um espaço aberto e evangelizador. É lugar da presença do ressuscitado que vai santificando segundo o projeto do Pai. Claro que Teresa buscava viver, né? E que as suas comunidades fossem um lugar, uma pequena Betânia, né? Onde Jesus viesse repousar, mas que sempre a Santa Madre, ao fundar o mosteiro, confiava uma porta a Nossa Senhora, a outra porta a São José, para dizer que toda a Sagrada Família estava ali, né? Jesus era o centro e assim por diante. Né? A quarta pista que deixaria é aquela de que recordo que a Santa Madre era muito amiga de letrados e de boas leituras. Assim, vejo que uma missão importante para o Carmelo Teresiano no Brasil e para o nosso povo em geral é a de formar bem os seus membros, de ajudar a formar também os fiéis, né? Temos como Carmelo Teresiano um depósito doutrinal, uma riqueza muito vasta e nada no porão mofando. Por isso, é urgente formar-se bem para ajudar as demais vocações e ministérios da Igreja, com a riqueza da espiritualidade de Santa Teresa, de São João da Cruz, de Santa Teresa de Lisieux, de Elizabeth da Trindade, de Benedictine e tantos outros. Né? Todo este patrimônio espiritual é uma riqueza que o Carmelo Teresiano possui e que deve ser colocada a serviço da Igreja e da sociedade. É um patrimônio que ajuda a viver uma autêntica vida espiritual, uma autêntica vida de oração. Porque, dizia Teresa, de devoções tolas, livre-me Deus. E existe muita gente espalhando devoções tolas por aí, né? E a gente muitas vezes não faz nada. Daí a importância, né, que a gente não venda uma falsa espiritualidade, adocicada, barata, como esses refrigerantes, né, que fazem mal à saúde. Mas que a gente digamos que a gente partilhe a beleza, né, da espiritualidade do Carmelo Teresiano. Então, por isso, formar-se bem exige deixar de lado a preguiça, deixar de lado aquelas vezes, muitas vezes, ou seguir novelas, ou esses programas de televisão, ou perder tempo em outras coisas, né? Mas estudar os nossos santos, conhecê-los bem, conhecer os escritos, a doutrina, falar com propriedade deles. Não apenas uma ou outra frase que se lê aqui ou lá fora de contexto, né? E sabemos que quem de fato conhece bem a doutrina católica dos nossos santos, saberá também partilhar e ser um autêntico discípulo missionário de Jesus. Hoje é necessário ter firmeza, né? Autenticidade naquilo que se proclama, naquilo que se partilha. E a esse propósito, recordo o que dizia o Padre Geral no encontro online que houve com o Carmelo Secular Italiano no dia 27 de junho passado, quando ele chamava a atenção para a necessidade de uma boa formação, dizendo que existe muito devocionismo desencarnado. Certo, as devoções aos santos ou a Maria ajudam, são um bem, mas desde que levem e alimentem uma autêntica vida de fé, de esperança e de caridade. Assim como Maria e os santos que, digamos, assumiram a sua vocação, não só consumiram, não só gastaram a vida em fazendo devoções que são estáticas, né? Mas doaram a sua vida, colaboraram na história. Então, eles responderam ao chamado do Senhor e, como eles, quem vive uma vida de fé, o faz num engajamento ativo na vida da comunidade, colocando-se a serviço dos outros como pede o Evangelho. Não apenas como uma prática devocionista, sem consequências na vida, e que muitas vezes cai nas rixas por coisas periféricas da fé. E aqui lembro, né, que na sua colocação o Padre Geral dizia, né,
muitas vezes se esquece que muita polêmica foi criada nesse tempo da pandemia, porque se eu não comungar na boca, não recebo a comunhão. Não é válida a comunhão na boca, na mão, né? Contradizendo aí as normas de segurança sanitária. Claro, isso significa que a pessoa não entendeu nada do que significa a Eucaristia, e por isso é importante, né, não cair nessas rixas por coisas periféricas da fé. O mais importante da Eucaristia é a presença de Jesus, a minha comunhão com Ele. Agora, se eu sou obrigado a receber na mão por causa da segurança, né, também da prevenção aí do vírus, e não na boca como eu gostaria, que diferença faz? Jesus, se eu recebo na mão ou na boca, é sempre o mesmo. Ou creio ou não creio nisso, né? Por isso é importante não cair nessas rixas, coisas periféricas da fé. Ou outras coisas que a gente sabe por aí, o carmelita secular tem que usar a correntinha da escravidão de Nossa Senhora, senão não vale. Mas, ou que aquilo que significa no Carmelo o escapulário, não é essa ligação, essa consagração a Maria, para que vou querer então colocar mais outras coisas que, digamos, são periféricas e brigar por isso? São coisas, digamos, que mostram a falta de formação, que é importante a gente não cair. Bom, creio que essas 4 pistas bastem. Certamente a Santa Madre Teresa, como guia e mestra, teria tantas outras coisas, e tem tantas outras coisas para nos ensinar e recordar. Por isso, gostaria de deixar o convite para vocês, né? Que cada dia leiam pelo menos uma página de um dos escritos da Santa Madre. Encontremos tempo para isso, e assim certamente ela seguirá orientando-nos no caminho da verdade, como fez com Edith Stein, quando leu o livro da vida, né? Exclamou: aqui está a verdade, né? E tantos outros que, ao contato com a Santa, mudaram suas vidas. Ceda junto ao Senhor pelo Brasil, por todo o Carmelo aí presente. Agradeço a todos que acompanham, né, este congresso, a oportunidade de partilhar um pouco mais sobre a nossa Santa Madre Teresa, e desejo-lhes um bom prosseguimento do congresso. E que o Senhor nos abençoe e abençoe a cada um de vocês, seus caros. Um abraço, até mais, cuidem-se e bom prosseguimento do congresso. Obrigado a todos aqueles que tornaram possível, né, essa transmissão, todos que organizaram, Carlos, Walter e todos os demais, né, que estão envolvidos na organização e em toda a condução da província Nossa Senhora do Carmo do Sul do Brasil. Boa missão e adiante sempre. Até mais.